Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos ver mais um exercício de álgebra linear que diz o seguinte. Verifique se o conjunto S é um subespaço vetorial da R3, sendo S o conjunto de vetores x, y, z da R3, tais que o z é 2x mais y mais 1. Vamos verificar se esse conjunto S é um subespaço da R3. Bem, como é que nós fazemos isso? Imagine o R3 como sendo um espaço vetorial. Então, esse aqui é o nosso R3. E dentro desse R3, você tem um conjunto S dentro desse R3. E nesse conjunto S nós temos dois vetores. Um vetor V1 e um vetor V2. Para verificar se o conjunto S é subespaço do R3, basta verificar duas condições. Se o conjunto S é subespaço, a soma V1, lembra que V1 é um vetor de S, mais V2, ou seja, o vetor V2 também é o vetor de S, dois vetores de S, a soma também deve pertencer a S. Se eu pego um número real, alfa qualquer, um escalar alfa, e multiplico pelo vetor V1, o vetor resultante também deve pertencer a S. Essas duas condições devem ser satisfeitas para que você tenha um subespaço vetorial. A soma de dois vetores de dentro desse subespaço vetorial é um vetor do subespaço vetorial, e o produto de um vetor por escalar desse espaço vetorial também é um vetor desse espaço vetorial. Como é que nós fazemos isso? Lembra que os vetores desse conjunto S são vetores que têm esse formato, né? Um vetor que tem uma coordenada x, uma coordenada y e uma coordenada z. Lembra que o z é 2x mais y mais 1. Então essa é a aparência, né? Essa é a forma dos vetores x, y, z do conjunto S. Então qualquer vetor x, y, z do conjunto S tem essa aparência. E nós vamos separar dois vetores, um vetor V1 e um vetor V2. O vetor V1 vai ser o x1, o y1 e o z1. Mas quem é o z1? É 2 vezes x1 mais y1 mais 1. Então esse é o vetor V1. E o vetor V2? Quem é o vetor V2? O vetor V2 é o vetor que tem coordenadas x2, y2 e z2. Mas quem é o z2? Z2 é 2 vezes x2 mais y2 mais 1. Lembra que a característica dos vetores desse conjunto S é ter a coordenada ou componente z igual a 2 vezes a primeira mais a segunda mais uma unidade. Você pode até pensar em alguns exemplos de vetores desse conjunto. Por exemplo, x igual a 1, y igual a 1. Quem vai ser o z? 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Então 1, 1, 4 é um vetor desse conjunto. Bem, o que eu quero verificar? Eu quero verificar se a soma pertence a esse conjunto S. Então vou pegar o vetor V1 e somar com o vetor V2. Quando eu somo o vetor V1, mais o vetor V2, eu vou obter o vetor x1 mais x2. Eu estou somando, né? x1 mais x2, y1 mais y2. E 2x1 mais y1 mais 1. Então 2x1 mais y1 mais 1, mais, né? Somando esse com esse, mais 2x2 mais y2 mais 1. Então, esse é o nosso vetor soma, né? O V1 mais V2. Se nós organizarmos isso, nós vamos ter x1 mais x2, y1 mais y2, então 2x1
mais 2x2, mais y1, mais y2, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 2. Só por aqui nós já percebemos que esse vetor não pertence a esse conjunto. Mas vamos continuar melhorando essa representação. Isso aqui vai ser igual a x1 mais x2, y1 mais y2. O 2 é fator comum, então 2 vezes x1 mais x2, vou fazer um destaque aqui, mais y1 mais y2, mais 2, né? E fecha. Esse é o nosso vetor. Perceba que essa soma não pertence ao conjunto S pelo seguinte. Qual é a característica do conjunto S? A coordenada Z é 2 vezes a primeira, mais a segunda, mais uma unidade. E aqui a nossa coordenada Z é 2 vezes a primeira, mais a segunda, porém, mais 2 unidades. Então o V1 mais V2 não pertence a S. E se V1 mais V2 não pertence a S, o conjunto S ele não é um subespaço vetorial do R3, certo? Espero ter entendido a resolução, ter gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.